Olá, educadores e educadoras do Estado do Paraná, olá, comunidade escolar, estudantes, enfim, todas as pessoas que nos assistem agora. Dando continuidade à 19ª Semana Nacional em Defesa, Promoção e da Educação Pública, da CNTE, nós estamos hoje novamente aqui com convidados que vão trabalhar mais um dos temas que estão sendo abordados durante a semana da CNTE. Ontem nós tivemos também a presença aqui de convidados que trabalharam alguns temas e hoje o tema que nós vamos estar trabalhando com vocês é reforma agrária e desemprego e educação do campo também. Nós temos aqui a Séries Radit, que é dirigente estadual do Paraná do MST, o João Campos, que é mestre em educação da pedagogia da terra, e são os nossos convidados de hoje. Nós vamos trabalhar esses temas junto com outros temas também relacionados à questão da educação do campo e também temas relacionados a questões que são de importância muito grande no nosso dia a dia da escola, que é, por exemplo, justamente a questão, como nós falamos, da educação, e temas que abordam também as questões do que acontece com o fechamento de uma escola do campo, qual o impacto da reforma agrária na nossa alimentação do nosso dia a dia. São várias questões que nós vamos abordar e várias questões também de cunho pedagógico e que têm impacto diretamente na vida dos nossos estudantes. Então, essas questões vão ser abordadas agora e eu convido a todos e a todas para que nós possamos ter um bom debate, uma boa conversa aqui com nossos convidados. Eu já passo a palavra para as séries, porque como o nosso tempo é em média de 30 minutos, nós temos, na verdade, que correr, porque o debate é um debate longo e um debate bem importante, séries? Isso mesmo. Bom, boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite para a gente poder fazer esse debate que é importante para a sociedade brasileira, chama atenção a relevância dessa percepção da APP, sindicato, em trazer esse debate para toda a sociedade, porque de fato são problemas latentes, assim como a educação pública, o tema da reforma agrária é um tema fundamental a ser debatido por toda a população brasileira. Especialmente num momento que a gente está vivendo, em que a luta de classe no nosso país ela está extremamente evidenciada, então cada dia mais. E isso especialmente a partir do golpe de 2016, a gente vem percebendo que temas que até então estavam amortecidos dentro da nossa sociedade, eles vieram à tona e estão cada dia mais no nosso dia a dia. Isso é necessário a gente poder politizar, debater com todo mundo a partir dessas contradições que o próprio golpe gerou. Porém, é importante a gente dizer também que esse golpe ele se inseriu num contexto mundial. Então, as consequências da crise, de uma crise mundial que todos os países do mundo vêm passando, talvez sendo muito mais sensíveis aos seus efeitos, os países periféricos, como é o caso do Brasil, mas o contexto geral no qual está inserida essa crise mundial, ele não é só fruto desse golpe, não é só fruto de um problema pontual no Brasil. A gente vive uma crise mundial desse sistema capitalista que gerou uma crise econômica de efeitos bastante drásticos para todo mundo. Isso já há vários anos, vários países da Europa, vários países desenvolvidos vêm sentindo os efeitos dessa crise econômica, que chegou tardiamente aos países periféricos, mas que chegou com muita força. Então, os efeitos dessa crise econômica, que tem por consequência, entre elas, o aumento da exploração sobre a classe trabalhadora, a retirada dos direitos e, por consequência, como é um exemplo, o aumento do desemprego, ele chegou para nós e tem trazido aí suas consequências cada dia mais evidentes para a sociedade brasileira como um todo. Para a gente, isso está muito mais grave em função de que, nesse período, ainda sofremos um golpe onde essa retirada dos direitos se acelerou e a ofensiva sobre a classe trabalhadora também se tornou muito mais agressiva. Então, se a gente pegar as medidas que foram tomadas de 2 anos para cá pelo governo federal em consonância com isso, como, por exemplo, a PEC dos gastos, a PEC 55, que limitou aí os gastos públicos nos próximos 20 anos no investimento, ela vai trazer consequências a curto e médio prazo bastante severas para a sociedade como um todo. Se a gente considerar que aumentou esse processo da privatização, desse debate da desnacionalização das nossas riquezas, do nosso patrimônio nacional, também a gente vai percebendo que isso a médio e longo prazo vai trazer consequências muito graves para a sociedade brasileira. Mas tem algumas consequências, como é o caso, por exemplo, do desemprego, e algumas consequências sociais que a gente já percebe no nosso dia a dia já a curto prazo, e isso para nós tem sido bastante evidente. Hoje,
tanto as medidas econômicas, mas também os cortes das medidas sociais que a gente tinha até antes de sofrer o golpe, ele já tem tido impactos bastante graves na nossa sociedade. Por exemplo, hoje mais 66 milhões, dados oficiais do Brasil, mais 66 milhões de trabalhadores hoje já estão fora do mercado real do trabalho. Isso quer dizer, somar a porcentagem de trabalhadores que de fato estão desempregados, com carteira que hoje estão desempregados, trabalhadores que estão desempregados e estão procurando emprego, trabalhadores que estão desempregados e não estão mais procurando emprego, em função das condições reais que já não lhe permite nem sequer procurar mais emprego, e trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho, mas sequer um dia entrarão nele. E aí a gente está falando de um público bastante específico, especialmente que é um público da juventude, um público da periferia. Então existe uma parcela considerável hoje da sociedade brasileira que não está empregada e que sequer um dia vai estar empregada, porque esse sistema e a forma como ele está organizado, ele já não comporta mais. Então são dados bastante graves. Uma pesquisa muito recente do IBGE, por exemplo, aponta, do PNAD, aponta que 25% dos domicílios brasileiros hoje estão sem renda. Isso é grave. Quer dizer que uma casa hoje é uma média de como, se a gente fosse fazer um paralelo, uma interpretação desse índice, é como dizer que uma pessoa por família, pelo menos, está sem emprego, está sem renda. Isso é muito grave, a gente precisa refletir sobre isso. A gente vive níveis de desigualdade, de concentração de renda, que também tem reflexo na distribuição dos empregos no Brasil. Por exemplo, de que hoje os 6 capitalistas mais ricos no Brasil têm mais renda e mais dinheiro, se apropriam mais da riqueza do que 124 milhões de trabalhadores. Então há uma desproporcionalidade muito grande que gera impactos aí bastante severos sobre a nossa sociedade. De uma reforma agrária que dentro desse contexto, com certeza teria, né, um impacto de aliviar essa tensão em relação à questão do desemprego, né? Sem dúvida. O golpe ele trouxe para nós impactos bastante fortes também. Hoje não há política, a reforma agrária está paralisada, está sendo afetada por esse golpe também, mas sem dúvida o programa de reforma agrária, o qual a gente propõe e que exercita na prática hoje nos assentamentos, nos nossos acampamentos, ele sem dúvida é uma alternativa como uma saída para essa situação de instabilidade de segurança na qual o nosso país está inserido. Então, o programa de reforma agrária, que é um programa de reforma agrária popular, que apresenta alternativas reais à sobrevivência das famílias brasileiras, hoje ele tem sido, inclusive, uma saída ao desemprego. Hoje é uma situação real. Muitas famílias que não têm conseguido se sustentar na cidade, vir para os territórios de reforma agrária em busca dessa segurança que a cidade hoje já não oferece. Segurança do ponto de vista das oportunidades, da renda, da própria qualidade de vida, da educação, alternativas para a saúde, para o lazer. Então, a reforma agrária ela se apresenta como uma alternativa, de fato, à sobrevivência das famílias que hoje já não conseguem sobreviver na cidade. E isso, na verdade, não tem um impacto somente em políticas que, de repente, podiam ser implementadas no Brasil. Em outros países já existiu essa política, né, de distribuição de terra, enfim, né? Sim, exatamente. A reforma agrária ela é uma medida democrática de um país que tem um projeto de desenvolvimento. Então, todos os países, por exemplo, já desenvolvidos, eles realizaram um processo de reforma agrária. Os Estados Unidos fez reforma agrária, os países da Europa fizeram reforma agrária, países que minimamente têm um projeto de desenvolvimento nacional fizeram reforma agrária. Porque a reforma agrária ela é parte do desenvolvimento, inclusive industrial, de uma nação. E, inclusive, a reforma agrária, eu gostaria que você se aprofundasse nesse assunto, que além da questão do emprego, tem a questão do alimento, né, que chega até a mesa de todos nós. Porque a maioria das pessoas entende que a maior parte do alimento que chega nas nossas mesas não é oriundo do pequeno e do médio agricultor, pensa que é do grande agricultor, não é isso que as pessoas pensam normalmente? Sim, no senso comum, né, nessa mídia, né, bombástica que aponta pra gente todo dia que o agro é tech, que o agro é pop, que o agro produz, na verdade isso é uma grande mentira, né? Os próprios dados do Censo Agropecuário, eles indicam isso. A produção de alimentos na nossa sociedade e em todas as sociedades do mundo, ela vem fundamentalmente da produção da agricultura familiar. E é, na verdade, a agricultura familiar do pequeno e do médio agricultor que fornece mais emprego no campo do que o grande latifundiário. Exatamente. Então, nós temos aí o pequeno agricultor e o médio agricultor produzindo mais emprego e produzindo mais comida, né? Ou seja, o alimento. E essa questão
de fornecimento de alimento, é importante também que se registre, que ele vai desembocar também na questão da merenda escolar, ou não? Sem dúvida. Hoje aqui no estado do Paraná, por exemplo, todas as nossas escolas estaduais, elas recebem alimentação, pelo menos um item ou mais, a depender da região, mas, por exemplo, todo o arroz hoje que as escolas recebem, ela vem oriunda de áreas de reforma agrária. Boa parte das nossas escolas recebem o leite, os derivados do leite, oriundos também de processo de reforma agrária. E a maioria das nossas escolas estaduais hoje aqui no Paraná recebem frutas, verduras, legumes e temperos oriundos das áreas de reforma agrária. Então, realmente é um impacto bastante grande sobre a vida e sobre a nossa sociedade como um todo, né? A reforma agrária, ela propõe a distribuição da terra, mas na medida em que você distribui a terra e permite que mais pessoas possam ter acesso a ela e viver disso, ela também promove uma distribuição melhor da riqueza. E a diversidade, a diversificação na produção de alimentos. Então, ela traz impactos que estão muito para além da distribuição equitativa da terra. E outra questão que acho que é importante que nós salientemos, né, e você pode aprofundar também essa fala, é o uso dos defensivos agrícolas, né? Porque normalmente o pequeno e médio agricultor utiliza menos defensivos agrícolas e em algumas ocasiões nem utiliza, né? Pratica a agricultura orgânica, que é o caso, por exemplo, né, justamente da reforma agrária que incentiva, né, esse tipo de prática que é a agricultura orgânica. Então, sobre esse prisma da agricultura orgânica, das nossas escolas receberem alimento do pequeno e do médio agricultor, dos assentamentos, né, enfim, é importante que fique o registro porque muitas pessoas pensam e falam dentro do senso comum, né, que essa produção não é uma produção que acaba formando, né, os nossos jovens dentro de todo um contexto, porque alimenta, né, toda as nossas escolas aí. E esse processo de reforma agrária, como é que ele aconteceu no Paraná e no Brasil? Então, um dos objetivos da reforma agrária é isso, a gente poder fazer diferente daquilo que o agronegócio faz. Então, como você combate o agronegócio, esse modelo que não produz alimento, e ao contrário, além de destruir o nosso meio ambiente, destrói a saúde e a vida das pessoas. Então, ela vem exatamente nesse sentido. O propósito central da reforma agrária é produzir alimentos com diversidade, com qualidade, para que todas as pessoas na sociedade possam se alimentar. Claro que isso tem um impacto direto sobre a vida dos agricultores que estão produzindo, porque é quem está ali diretamente lidando com a terra e, inclusive, se beneficiando dessa produção. Agora, na medida em que você leva esse alimento, seja para a escola, seja para o comércio daquela região, você está permitindo que mais pessoas se envolvam nesse processo e se apropriem do fruto dessa produção limpa, sem agrotóxicos, que promova aí uma qualidade de vida melhor. Hoje, no Paraná, a gente tem mais de 23 mil famílias assentadas. Então, é um processo, logicamente, ligado ao processo de organização e de luta e fomentado por organizações sociais que permitiram o avanço dessa reforma agrária, visto que isso nunca foi uma política de governo, uma política de Estado clara, né, no nosso país, tampouco no nosso Estado. Mas a gente ainda tem um passivo de 10 mil famílias acampadas. Então, hoje a gente tem cerca de 10 mil famílias que ainda vivem à espera da regularização desses lotes, ainda que a grande maioria dessas famílias esteja dentro das áreas produzindo alimentos e, em vários casos, já produzindo alimentos sem veneno, em alguns casos certificados já. Então, já é um caminho em andamento de uma construção de um projeto que tem base real, base material. Isso aqui já existe. Então, a gente não está dizendo, quando a gente fala em reforma agrária, de uma coisa que a gente virá a construir. A gente está fazendo isso já nos nossos territórios, seja no acampamento, seja no assentamento. Então, aquilo que a gente acredita como produção, a gente já está exercitando lá. Aquilo que a gente acredita como relações sociais, a gente já está exercitando lá. Se a gente está falando em cuidar melhor do meio ambiente, a gente já tem que exercitar isso no próprio acampamento. E um exemplo claro disso é essa questão da educação do campo. A gente acredita numa educação do campo e no campo, que tem que ser diferente, por isso a gente já exercita ela desde o acampamento e segue exercitando nos assentamentos. Você falou em assentamento e acampamento, né? Qual a diferença entre um e o outro para as pessoas que não têm essa... O processo, do ponto de vista legal, é o processo de regularização. Então, o assentamento ele já é uma área conquistada, já é uma área legalizada, que é adquirida, né, pela União e que ela é regularmente distribuída para as famílias. O processo de acampamento ainda é um processo de disputa. É onde a gente ocupa alguma área que
tem algum processo improdutiva, tem evidência de trabalho escravo, tem crime ambiental, enfim, aquela área ocupada que ainda está em disputa, né, com o antigo proprietário, ela é um acampamento. Ali, na prática, não tem muita diferença. Por quê? Tanto o acampamento quanto o assentamento já exercitam pilares dessa reforma agrária popular que a gente quer construir. Então, você ir hoje numa comunidade de reforma agrária, seja ela um acampamento ou um assentamento, você vai encontrar pilares de tudo isso que a gente está falando. Vai encontrar uma busca de uma produção de uma agricultura diferenciada, sem veneno, diversificada, vai encontrar uma comunidade estruturada, com escola, com espaço para lazer, com espaço para convivência, com espaço para as práticas coletivas de sociabilidade. Isso num assentamento, num acampamento. Então, do ponto de vista jurídico, há uma diferença entre esses dois territórios, mas do ponto de vista prático da construção política da reforma agrária, eles são territórios... Não são iguais, porque são processos ainda Mas eles estão, na verdade, ou seja, existe uma questão legal só, mas na prática, na convivência, no método, são iguais os dois, né? Sim. E aqui no Paraná, né, você falou que tem 23 mil famílias assentadas e 10 mil ainda à espera, né? E nos outros estados, porque a CNTE, esse trabalho da CNTE, ele não é, que a gente está fazendo dessa semana, ele não é exclusivo no Paraná, ele é em todo o Brasil, que nós estamos trabalhando os mesmos temas. Então, minha pergunta é, nos outros estados, existe também essa mesma prática do MST em relação a toda essa questão dos pilares, a questão do cuidado com o jovem, do cuidado com o meio ambiente, como é que é? Sim, o MST ele é uma organização de 34 anos, ele surge no processo de redemocratização do nosso país no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, o MST hoje está organizado em 24 estados, e essas linhas políticas que orientam a nossa prática e a construção do nosso programa agrário, ele é aplicado em todos os nossos territórios, em todos os estados. Claro que com características específicas da cultura e do local de cada estado, mas de maneira geral as nossas linhas políticas em relação à agroecologia, à educação do campo, ao cuidado, à nossa organicidade, à luta, elas são similares, em todos os estados. Mas hoje, esse passivo dos acampamentos, ele infelizmente não está só aqui no Paraná. Nós temos hoje mais de 100 mil famílias acampadas à espera de uma terra para poder produzir, para poder viver com a sua família, né, a partir da regularização. Mas também há processos de conquistas, há processos de luta. Então a gente tem em torno de 500 mil famílias assentadas por todos esses anos de luta e de organização das famílias sem terra. No documento da CNTE, aqui ele fala justamente dessa concentração fundiária, né? Como é que é a concentração fundiária no Brasil? O Brasil ele tem uma estrutura arcaica, agrária, que foi formada lá desde o início da colonização. Então, isso aí remonta à chegada dos hereditários, as sesmarias. Então, uma estrutura muito pesada e muito arcaica, difícil de lidar, porque terra envolve poder. E isso, no nosso país, a gente vive num país agroexportador, que não tem um projeto de desenvolvimento social, por isso nunca se pensou em reforma agrária, nunca se realizou reforma agrária. Então, esse poder que está vinculado a esses grupos de interesse econômico, de interesse político, ele nunca permitiu com que se realizasse um programa de fato de reforma agrária no nosso país. E a propaganda é muito negativa em relação à reforma agrária, né? Isso é muito pesado, né? A mídia desinforma, é uma coisa assim, fora criminosa em alguns casos, né? Sim, é uma necessidade de reafirmar mentiras, né? Mentiras que são constantemente reafirmadas para tentar desconstruir ideologicamente, inclusive, um campo que é oposto a esse, o campo dessa lógica de como tratar a gente como se a gente tivesse nascido para produzir matéria-prima e exportar. Um país agroexportador como é o nosso, que desde lá dos anos 1500 só sabe produzir matéria-prima e exportar. Então, essa lógica, que daí remonta a uma estrutura agrária arcaica, uma estrutura pesada, difícil de ser mexida, que está vinculada a grupos de interesses econômicos bastante específicos e a famílias tradicionais do nosso estado, do nosso país, trabalha um pouco isso, né? Então, essa dificuldade de a gente conseguir pautar a reforma agrária como uma alternativa de projeto, fala um pouco disso, de a gente não ter um projeto de desenvolvimento para o nosso país. Nós, na verdade,
temos que correr um pouquinho com o tempo, né, Séries? Então, eu vou... O debate tá bom. O debate tá bom, né? A gente podia ficar aqui um bom tempo conversando. Mas eu gostaria de ouvir o João agora, né, João? Sobre a questão da educação do campo. Como é que a educação do campo tem essa influência dentro da questão da estrutura educacional, do sistema? Qual é o impacto, por exemplo, da educação do campo para os nossos alunos que estudam no campo? E o fechamento de uma escola do campo, qual é o impacto que tudo isso também pode causar dentro da estrutura educacional e mesmo da estrutura da zona urbana, da zona rural, aliás, e da zona urbana também, porque tem um impacto, lógico que vai ter um impacto, né? Perfeito. Minha saudação aos nossos telespectadores, saudar também a APP, parabenizar pelo trabalho, né, por promover esses debates tão necessários no contexto que vivemos atualmente, né, discutir a educação pública, fazer a sua defesa é fundamental para os trabalhadores e para as trabalhadoras comprometidas aí com quem tem interesse em uma educação pública de qualidade, né? Falar sobre a educação do campo, eu acredito que eu vou reafirmar muitos aspectos do que a série já tratou aqui nesse nosso bate-papo, né? Primeira coisa é dizer um pouco sobre a origem da educação do campo, né? Qual é a sua materialidade, né, de origem da educação do campo. Então ela nasce justamente dessas contradições que apresenta o campo brasileiro, da extrema desigualdade social e econômica que nós vivenciamos no país, que adota o projeto de modernização conservadora, né, com acumulação de riquezas, com concentração da propriedade da terra e abandono dos pobres do campo também, né? Não é só os pobres do campo, que a gente sabe que são abandonados, que não têm vez, mas os pobres no campo, inclusive, se tenta invisibilizá-los, né, para que a sociedade não se dê conta que eles existam, né? Então, por isso, no marco do final do regime militar, por exemplo, que também é um marco de origem do MST, né, no sul do Brasil, havia uma política do exército brasileiro de levar gente do sul, né, que é uma região mais povoada, por exemplo, que a região norte, né? Então pegar esses camponeses pobres aqui do sul e propor que eles vão para o norte do país, com esse objetivo de invisibilizá-los à sociedade. E a educação do campo tem cumprido um papel histórico importante nesses 20 anos que eu diria aqui, de luta, resistência e ousadia. A educação do campo tem significado isso porque ela é uma construção dos movimentos sociais populares do campo nessa perspectiva de colocar-se enquanto sujeitos de direitos, de se afirmar como cidadãos e cidadãs, no marco, inclusive, da Constituição de 1988, que é um marco democrático no nosso país, que atualmente está sob ataque, né? Nós temos um golpe no Brasil e agressões sistemáticas à Constituição Cidadã de 88. Os movimentos sociais do campo começam lá em 98 a dizer, olha, a Constituição é um avanço importante para a sociedade brasileira, mas os povos do campo ainda não foram contemplados no processo democrático. Nós vivemos uma situação de exclusão da educação muito perversa, né, num sistema vicioso de gerar exclusão no campo, com o analfabetismo endêmico, né, enquanto o campo, e são dados atuais, né, aproximadamente 20% da população do campo é analfabeta. A média de escolarização no campo é 4,5 anos, e contrapartida, a do espaço urbano é 7 anos e meio. Então nós temos, todavia, a partir, mesmo com 20 anos de luta, resistência e ousadia, ainda vivenciamos uma situação de extrema desigualdade no campo e que precisamos avançar muito nesse sentido de conquistar a educação como direito. E aí, por que é resistência à educação do campo, né? Então, nesses marcos de 20 anos de construção da educação do campo, é a resistência porque nós estamos no embate de projeto de campo. De um lado está esse projeto de campo do agronegócio, do agrotóxico, do desmatamento, da poluição dos rios, dos assassinatos, né, que são retomados a partir do golpe. Desde 2016 para cá tem elevado o índice de assassinatos no campo, já vivenciamos alguns massacres, né, que vão colocando aí o Brasil como um dos países, né, que mais assassina ambientalistas e líderes camponeses.
E a educação do campo está no marco dessa resistência, porque é um projeto de campo que busca fortalecer a presença da diversidade, de um campo com vida, com gente, enquanto o agronegócio é o campo do agrinho, que ensina o agricultor como utilizar o agrotóxico e não jogar embalagem, porque a embalagem é que polui a natureza, mas o agrotóxico, o conteúdo dessa embalagem não polui, né? O problema é a embalagem. Então é esse campo da contradição, e a educação do campo ela toma lado, ela tem uma posição política muito bem clara, porque ela é produto da construção desses movimentos que têm resistido a esse projeto de campo do agronegócio, da expulsão do camponês, do fechamento da escola. Então, a escola no campo, ela se constitui um espaço de resistência também, na medida em que é um centro de cultura, de conhecimento, e ela estando ali, ela é um significado de resistência, porque ela é uma possibilidade de continuar estudando no campo, de ter um espaço cultural, né, privilegiado, que é a escola no meio rural. E o agronegócio começa a cercar essas escolas, né? Primeiro é a plantação de soja, de cana, de eucalipto, de pinos. Normalmente né? Monocultura, né? Exatamente, da monocultura. Depois vem as chuvas de agrotóxicos, enfim, né? Na perspectiva de inviabilizar essa escola. Fechando essa escola, está dizendo para as populações do campo, olha, vocês não podem mais estudar aqui, vocês têm que estudar no centro urbano. Isso tem ocorrido historicamente no Brasil. Um dos dados que nós temos aqui no Paraná e na região sul, por exemplo, dados que a Universidade Federal tem sistematizado, com base no INEP 2015, é que na região sul, aproximadamente 5 mil escolas são fechadas por ano. Isso tem ocorrido constantemente nos 5 anos, das escolas do campo. Então, são 5 mil escolas por ano que são fechadas. Nos últimos 3 anos isso tem sido uma constante. Aonde? Na região sul. Na região sul. No Paraná. No Paraná nós temos um dado alarmante de 1.350 escolas aproximadamente que são fechadas, cessadas as suas atividades a cada ano. Tanto estaduais quanto municipais, né? Exatamente. Eu gostaria que você se aprofundasse nessa questão, né? Quando fecha uma escola municipal ou estadual, ela desencadeia todo um processo no campo, né? Que processo é esse? No campo, a escola do campo, em geral, se faz um processo de fechamento, de encerramento das atividades das escolas municipais. Porque é onde as crianças estudam, né? Então, que ela está presente na comunidade. O principal fechamento dela ocorre na década de 90, com a política de nuclearização do ensino. Então, já coloca o ônibus na estrada para levar as crianças 10, 20, 30 quilômetros. Mas essa nuclearização não é uma nuclearização do campo, é para a cidade. Exatamente, em geral na perspectiva urbana. Porque nós temos uma perspectiva muito voltada ao urbano, historicamente, da educação brasileira, né? Inclusive, se a gente for olhar lá nas primeiras constituições, em que 80% da população vivia no campo, apenas 20% do orçamento da educação era destinado para a educação rural e 80% para a educação urbana. Então, isso se inverte em termos de população, né, com o êxodo rural, mas o investimento em educação rural no campo, ela é muito baixo, né, quase inexistente, né? Então, a educação do campo surge como forma de resistência, reivindicando que tem que manter as escolas no campo, que tem que formar professores, né? E esse fechamento de escola vem justamente para romper com essa resistência das comunidades camponesas. Então vai construindo referência, porque a comunidade é uma referência do campo. Quando você fecha uma escola do campo, você tira uma referência do campo, das comunidades camponesas. A referência passa a ser a escola urbana. E essa possibilidade daquela família se deslocar, sair do campo e ir para a cidade é real também. Porque o filho volta... Você vai construindo uma cultura em que o que é mais desenvolvido, o que é melhor, não está no campo, está lá na cidade. Então a criança vai construindo no seu imaginário, desde a educação infantil até o ensino médio, que é onde que ela tem acesso à internet, ao conhecimento, às relações de amizade, enfim, a convivência privilegiada, né? O intercâmbio de cultura e de conhecimento não está no campo. Então isso é muito perverso, né? Quando você vai fechando essas possibilidades de ter esse espaço de sociabilidade no campo.
e vai construindo uma cultura urbanocêntrica, como temos dito, né? Então, por isso toda a nossa resistência, o nosso esforço de impedir o fechamento de escolas. Mas nós sabemos que as escolas do campo continuarão sendo fechadas se a gente não tiver um outro modelo de campo, né? Se o campo for o campo do agronegócio, não tem lugar para as famílias camponesas. Exatamente. Então é um campo esvaziado, um campo de gente doente, né? Porque nós temos um problema grave de saúde por uso de agrotóxicos no campo hoje, que vão inviabilizando, né? E um êxodo da juventude que não quer ficar no campo, porque as imensas dificuldades de acesso à internet, a boas estradas, a própria inserção econômica da juventude. Então, é uma luta que está enmarcada nessa disputa de projeto de campo. Se não tivermos um campo que se constitua de uma forma diferente, com um outro espaço, um espaço da reforma agrária popular, da agroecologia, da cultura, do conhecimento. E o professor também, para atuar nessas escolas do campo, ele tem que ter um perfil específico ou não? Como é que é essa atuação do docente dentro da escola do campo? Então, não tem que ter um perfil específico, né? O que nós temos feito é lutado para ter programas de formação voltados à realidade do campo, a ter um programa de educação voltado à realidade das famílias camponesas, né? Reconhecido inclusive na própria LDB desde 1996, que é na LDB voltado para a educação rural, mas que reconhece essa especificidade, inclusive considerando o calendário agrícola do país, né, como uma especificidade. Então você pode adaptar o currículo, pode adaptar o calendário escolar para essa realidade do campo. Então nós temos feito essa luta para ter uma formação continuada e para ter cursos também posteriormente aí a 98, né, com o avanço da pauta da educação no Brasil, de cursos específicos para formar educadores do campo. É o caso da Pedagogia da Terra, né, onde estudei desde 2004 na UniOeste, uma instituição pioneira aqui na Pedagogia da Terra. E em 2008, 2010 nós temos a conquista dos cursos de licenciatura em Educação do Campo, que é uma formação para professores que atuarão na educação do campo, né, com essa possibilidade real, com a formação voltada para as temáticas de debater essa educação, por área do conhecimento e para atuar nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio. Então, é um avanço também nessa perspectiva da formação do educador do campo, que tem esse acúmulo do debate da educação do campo. São 20 anos de um legado que hoje ninguém mais pode negar. Ninguém pode negar mais, exatamente. E essas questões que nós estamos abordando, é importante que se fale, que quando eu fecho uma escola do campo, né, eu perco a identidade daquela região, é importante que saliente isso, né? Os alunos vão para a cidade, muitas vezes não voltam mais para o campo, porque perdem essa identidade. E nós vamos ter aí, além de ter a questão do êxodo rural, nós vamos ter a venda daquela pequena propriedade justamente para o agronegócio, né? Então, nós vamos ter um problema de desemprego mais tarde, vamos ter a superlotação de salas de aula, né, que são, na verdade, dentro das escolas urbanas, e toda essa estrutura, né, de cuidado com o meio ambiente, de uma agricultura familiar voltada justamente para o arroz e feijão que nós temos na nossa mesa, isso vai se perdendo com o tempo. Então, tanto a questão da reforma agrária, quanto a questão do desemprego, quanto o fechamento das escolas do campo, são questões que estão interligadas dentro desse processo e que muitas vezes os nossos governantes e as políticas governamentais, elas fazem essa análise de forma muito fragmentada. É isso realmente que acontece, João? Então, essa questão do trabalho no campo, né? Então, desde a perspectiva do agronegócio, se há uma perspectiva de muito poucos trabalhadores no campo. Né? Nas análises que nós temos participado, né, com companheiros e companheiras que analisam a questão agrária no Brasil, o agronegócio não precisa mais do que 5% da população vivendo no campo para suprir a demanda de trabalho no campo, porque é uma forma de agricultura com baixa utilização de força de trabalho, de mão de obra, nas palavras deles, inclusive, né? A educação do campo trabalha noutra perspectiva, que é a formação humana. Dá uma formação humana para as pessoas continuarem a viver no campo, trabalharem no campo, mas desde essa perspectiva, né, da formação humana mais geral. Não mais voltada ao trabalho, como por exemplo faz o Senar, que é os cursos de capacitação de operador de máquina,
e várias atividades aí que estão no marco de preparar esses 5% da classe trabalhadora para servir de mão de obra barata ao agronegócio. Então, o projeto de educação do campo tem viabilidade na perspectiva da reforma agrária popular, de assentar famílias do campo com uma diversidade, né, de cultura, de conhecimento, mas de forma massiva, né? Não é na perspectiva do emprego no campo, é na perspectiva da vida no campo, com cultura, com conhecimento. E que essas questões elas vão refletir, logicamente, numa sociedade mais justa, né? E tem dados, inclusive, que mostram que quando nós falamos que nós temos uma boa distribuição de renda, temos justiça social, nós teremos também uma escola mais viva, uma democracia mais consolidada também. Exatamente. Eu queria agradecer, né, a presença de vocês aqui, no nosso muito obrigado, né, por terem aceito o nosso convite, né, o João e a Séries. E nós vamos encerrando por aqui, né, mais essa live, que ao meu ver foi extremamente importante, porque nós passamos a entender que a escola não está sozinha no campo, tem vários atores que trabalham e que fortificam a escola do campo, né, entre eles a questão da reforma agrária, entre eles a questão de uma boa escola, entre eles de uma boa capacitação, porque nós temos que entender que tanto o aluno do campo quanto o aluno da cidade têm os mesmos direitos, é uma escola pública de qualidade para todos e todas. Uma boa tarde para todos e todas, o nosso muito obrigado e até amanhã.